Fala pessoal, chegou o momento da gente tentar executar um dos testes da OpenID aqui, que nesse caso vai ser o primeiro teste, que é o teste de DCR, tá? Só relembrando, a gente já criou toda a infra, então já temos o Authorization Server rodando, sendo protegido por um proxy, já temos as APIs de payments também no ar para a execução desse primeiro teste. Então agora a gente precisa criar ainda alguns artefatos para conseguir rodar esse teste da OpenID, tá? A gente já criou o certificado de assinatura no diretório, já pegamos o KID, né, o ID desse certificado, pegamos também o Organization ID, e agora a gente também vai ter que utilizar o diretório ainda para criar mais alguns certificados para esse primeiro teste do DCR, que é o BRCAC, ou Certificado de Aplicação, e também o certificado de criptografia de ID token. Então, esses são os dois certificados que a gente vai ter que criar. Tá? Vamos começar pelo site da OpenID, porque tem informações importantes ali que a gente vai utilizar na criação do software statement. Então, estou logado aqui no ambiente de demo da OpenID, porque é neste ambiente que hoje tem o teste de perfil único, tá? do Open Finance Brasil. Então, vou criar um novo teste plano aqui e vou apagar as configurações que vai vir para a gente começar aqui com algo limpo, tá? Então, se você nunca utilizou, ele vai vir pedindo para você selecionar um teste. Eu vou selecionar aqui, tá logo aqui embaixo, o FAP1 Advanced Final Brasil Dynamic Client Registration Authorization Server Test, que é o teste de DCR. Selecionamos Private Key, que é o permitido no perfil único. Pushed, que é utilizando par. O perfil é o Open Banking Brasil. E o Response é em Plain Response. A gente não utiliza JARM. Eu vou apagar as configurações para a gente preencher tudo junto aqui e como que gera essas informações, tá? A primeira informação que ele pede para a gente é um apelido para esse teste. Esse apelido aqui é importante porque ele impacta nas URLs de redirect que a gente tem que configurar no nosso software statement, tá? Daqui a pouco a gente vai utilizar este valor aqui quando estiver criando lá o software statement no diretório de participantes. Uma descrição qualquer, então, teste de DCR do 2B2 Alt Server. Não vou deixar para publicar. Ele pede a URL de well-known do nosso servidor, que é a nosso servidor aqui que está já funcionando. Então, vou copiar esse endpoint para cá. E aí ele pede para a gente configurar escopos, lembrando que ele permite você configurar tanto de escopo de fase 2, que é Accounts, como escopo de fase 3, que é Payments. Então, vou colocar aqui OpenID Payments. Ah, então, ele já sabe que é fase 3. E aí, a primeira informação aqui que é chatinha de ser gerada é o que ele pede para a gente, que é o certificado de assinatura em um determinado formato que ele coloca ali. E também ele coloca ali no final que se o ID token precisa ser criptografado, você precisa colocar também essa chave de criptografia, tá? Precisa ser preenchida aqui embaixo também para fazer essa validação, tá? Então, qual que é o formato que ele pede ali para a gente que isso daqui esteja? Ele pede que seja uma chave que seja declarada, um JSON na verdade, né? E aí eu vou até utilizar um editor de texto para facilitar um pouco a nossa vida aqui. Vou apagar esse cara aqui e vamos gerar do zero, tá? Então, ele pede que seja um JSON, que tem um atributo chamado keys declarado nele. Esse keys é um array, e dentro desse array tem que ter dois objetos, que é a chave de assinatura e a chave de criptografia, tá? Então, vamos começar aqui pela geração de cada um desses caras. Primeiro, a chave de assinatura. A chave de assinatura a gente já tem, que é aquela que a gente gerou no vídeo anterior, tá? Então a gente vai precisar da chave privada desse cara em formato JWK e colocar ali e também preencher com alguns atributos a mais, tá? Para fazer isso, eu utilizo sempre um site quando é ambiente de homologação, porque é mais fácil. Quando é ambiente de produção, aí você não deve fazer isso, porque você vai estar expondo a sua chave privada, tá? Mas para ambiente de homologação, é tranquilo. Basta você colocar no seu Google aí, Paint JWK. O primeiro link que vai vir é esse site aqui. Então, basta apagar esse conteúdo, apagar esse do lado aqui.
E só para facilitar também, não sei se eu mencionei, eu criei um diretório já onde eu vou colocar todos os meus certificados para facilitar a organização, porque agora vai ser muito certificado sendo criado, tá? Então, eu tenho esse certificado de assinatura, que foi o que a gente acabou de criar agora há pouco. E aí, copiem só o miolo, sem a primeira e a última linha, tá? Opa. Sem a primeira e última linha. E aí, se você colar aqui no site, você vai ver que ele vai gerar o JWK para você. Vamos copiar esse cara. E agora, como ele é um diz, eu vou substituir isso daqui. Deixa eu dar uma formatadinha só para a gente se orientar. Perfeito. E aí agora, a gente precisa preencher isso daqui com algumas outras informações, tá? Então ele já tem vários atributos aqui, mas ainda está faltando alguns. Então vou colocar uma vírgula e vou declarar, primeiro, o uso desse certificado. Então esse é um certificado de assinatura. Então o uso dele é SIG. A segunda coisa que a gente vai fazer é declarar qual que é o algoritmo que ele vai usar para fazer as assinaturas, tá? Pelo Open Finance, o permitido é o PS256. E por último, a gente precisa declarar o KID desse certificado lá no diretório de participantes. Então, como havia mostrado, vamos pegar aqui no diretório, este é o KID dele. Então, este é o KID que vamos declarar aqui, tá bom? O segundo item que a gente precisa declarar é uma chave de criptografia, uma chave chamada Enki-Key. Essa chave só dá para criar depois que a gente criar o software statement. Então, agora a gente vai ter que voltar para o diretório de participantes e começar uma criação de um software statement, ou declaração de software, se tiver em português aí para vocês, tá? Software statement é a criação de um objeto que te permite consumir os dados das demais instituições financeiras, tá? Então aqui a gente precisa criar um cliente como se ele fosse consumir dado de uma outra instituição, tá? Vamos dar um nome qualquer aqui. Coloquei um nome. A gente precisa colocar alguma URI. Então, vou só colocar uma qualquer aqui, tá? Para atender. O mesmo vai acontecer para o logo. Nesse caso aqui, você tem que completar com alguma extensão SVG, PNG. Só um ponto sobre esse cara, existe um padrão específico que está no guia de experiência do usuário. Então, se você estiver criando um software statement para produção, você tem que colocar o logo da sua marca em determinada especificação, colocar isso numa URL pública e declarar aqui para que as outras entidades, quando tiverem, por exemplo, fazendo um callback para a sua instituição, consigam mostrar o logo da sua marca corretamente, tá? Aqui a gente não vai ter essa parte do redirect com front-end, então posso colocar qualquer coisa, mas é importante ter isso em mente, tá? Esse atributo aqui é o atributo que vai depender lá do alias que a gente definiu aqui em cima, tá? Então, só para mostrar para vocês, quando a gente cria um teste na OpenID, ele espera que o seu cliente, o seu software statement, ele esteja fazendo redirect para dois endereços. Vou colar aqui o padrão aqui em cima só para mostrar para vocês. Esses dois endereços aqui. Então, é o ambiente de onde você está logado, barra teste, barra A, barra o nome do alias, callback, e depois a mesma coisa, só que o callback tem dois atributos no final, tá? Então aqui, como o alias que eu dei lá no meu teste foi o O2B2, vou fazer essa substituição aqui. E aí eu tenho que declarar esses dois endpoints aqui. Então, colo tab, ele aplicou o primeiro, vou colar tab, aplicou o segundo, tá? Então, está feita aqui essa configuração. Essa configuração é muito importante, senão você vai falhar em algum momento do teste, tá? E por último, ele pede uma versão. Vou colocar aqui uma versão 1, salvar e está feito. Vou ordenar por criação e aí temos o nosso software statement aqui, tá? Outra informação importante que você vai usar daqui a pouco também na parametrização dos testes é o ID de declaração de software, tá? Já vou copiar esse cara e lá no site da OpenID, vamos ver aqui, tá aqui, ó, Directory Client ID.
que é o Client ID do Software Statement, tá? Então, já vou deixar ele colado aqui para não ter erro. Perfeito. Vamos voltar ao diretório. E agora a gente precisa criar, primeiro vamos declarar qual que é a role desse software statement, ou seja, que tipo de consumo ele vai fazer, tá? Como é um caso de consumo de API de pagamento, eu vou declarar só a role pagto, e aí significa que esse client ele pode consumir esse tipo de API, tá? Prontinho. Agora sim, vamos aqui para o último ponto, que é a criação dos certificados que faltam, que é o BRCAC, que é o certificado de aplicação, e o DNKey, que é o certificado de criptografia do ID Token. Vocês podem notar que já tem uma série de certificados aqui, que são certificados de assinatura da minha instituição, tá? E tem inclusive o que a gente criou ali agora há pouco. Então, um software statement, ele herda todos os certificados de assinatura, tá? Mas ele não vai herdar os outros tipos de certificados, pois esses são particulares de cada software statement. Então, vou fazer a criação de um novo software statement, de um novo certificado, de um novo BRCAC, que é um certificado de aplicação. Aqui no ambiente de homologação, vocês podem utilizar o BRCAC 2022, tá? Quando for produção, vocês vão usar o externo BRCAC, porque aí é um certificado assinado por outra instituição. Então, BRCAC 2022. Vamos pedir para ele fazer uma geração automática. Você tem que fazer alguns preenchimentos aqui, tá? Do que falta, do que ele não conseguiu herdar, que é o Business Category, o estado e o Common Name ali, que eu coloquei o nome do domínio apenas, tá? Isso vai gerar o CNF para a gente. Eu vou fazer o download do CNF. Então, vou fazer a cópia disso daqui para o diretório que eu tinha comentado com vocês. Agora já um cliente, então vou colocar como cliente 1 e vou colar esse CNF e renomear aqui para o comando rodar certinho sem eu ter que mudar o comando. Vou copiar o comando que ele está mandando eu executar aqui e vou até o diretório. Então, diretório cliente 1, tem lá o brcac CNF, vou colar, gerou a chave privada e o pedido de assinatura, o CSR. Então agora vamos continuar aqui no diretório, continua, faz o upload do CSR e aí o diretório deve assinar este cara e me dar uma chave pública assinada. Perfeito. Conseguiu assinar. Para fazer o download da versão assinada, está aqui ele, ó. Temos até o KID dele se precisar, mas acho que a gente não vai precisar. A gente vai precisar é da chave pública assinada. Então, vou recortar e manter este cara aqui juntinho. Pronto, temos a chave pública e a chave privada, tá? Esses dois arquivos, CSR e CNF, a gente não vai precisar mais deles, então vou deletar para facilitar. E aqui dentro eu já vou gerar uma outra pasta, porque também é um certificado do cliente 1, que é o certificado de criptografia, tá? Então, vamos ao diretório para a gente também criar esse certificado, que é o certificado que está faltando nesse momento lá para o JWK. Tá? Então, vamos selecionar aqui uma ENC-Key. Ele vai dar alguns comandos para eu rodar. Então, basta entrar no diretório que a gente acabou de criar, está vazio. Vou rodar o primeiro comando. Ele pede uma senha, tá? Porque ele vai gerar uma chave com senha. Depois a gente vai tirar essa senha, mas vamos lá. Vou definir uma senha aqui. E aí foi gerada a private key. Agora ele vai fazer a extração da chave pública para a gente conseguir fazer o upload para o diretório desta chave pública e ganhar o ID dela. Então, mesma coisa, ele vai pedir a senha que a gente acabou de colocar na chave privada, digitou a senha, gerou uma chave pública. Pois bem, então agora, no diretório, a gente continua e faz o upload da chave pública de criptografia. Então, public.pen, vamos subir esse cara. E aí está feito. Ganhamos um ID de uma ENC-Key também. Tá? Aqui, um ponto importante antes da gente continuar. A gente vai ter que gerar o JWK da chave privada desse cara aqui. Mas ele está uma chave com senha. Então, antes disso, a gente vai ter que tirar a senha desse certificado. Tá?
Para tirar a senha do certificado, basta rodar um comandinho do OpenSSL, ele pede a senha e gera uma private key sem senha. É esse comando aqui, ó. OpenSSL RSA "-in", que é a entrada, a private key e a saída, uma private key sem a senha. Então, ele vai pedir para digitar a senha. E aí temos a nossa chave aqui sem a senha, tá bom? É essa chave que eu vou usar para gerar o JWK. Então, mesmo esquema lá. Vou copiar só o miolo, vou no site que converte, então vou apagar isso daqui, vou apagar a parte do lado também. Vou colar aqui o conteúdo e gerou um JWK para mim. Vou copiar esse JWK. E agora, onde está faltando o objeto aqui, vamos colar. E falta só completar com as informações faltantes. Então, mesmo esquema do de cima. Vou declarar o use. Nesse caso aqui, o use dele não é SIG, é ENC, pois é um certificado agora de criptografia. Tá? Temos que declarar o algoritmo de criptografia. Para esse caso aqui é o RSA OAEP. E também declarar o KID que o diretório deu. Então, vamos no diretório, chave de criptografia, copia o KID. E colei o KID, está pronto o nosso objeto JWK que o diretório precisa. Dá um trabalhão, mas é isso aí. Tá? O segundo, que é o Organization JWKS, nada mais é do que o certificado de assinatura, tá bom? Então, basicamente, a gente pode copiar o conteúdo exatamente do de cima aqui, tá bom? E vamos apagar só o objeto de criptografia que tem aqui, ó. Vamos apagar o primeiro objeto. E aí fica só o de assinatura, tá bom? Resolvido aqui. Agora a gente precisa colar o certificado BRCAC, tanto a pública quanto a privada, tá bom? Esse é mais fácil porque a gente já tem e tem que copiar e colar o do formato PEN mesmo, não precisa converter para JWK. Então isso facilita um pouco a vida. Então, primeiro vamos colar a chave pública, que é esta chave. Tomar cuidado para não copiar, para não copiar a parte que não precisa. Então, está aqui o diretório, cola a chave pública e agora vamos copiar a chave privada. Copiou a chave privada. Opa, colou. Prontinho. Tá? O da CA não precisa aqui, a gente não precisa enviar, tá bom? E vamos agora tentar terminar as demais parametrizações que estão faltando ali, tá? Então, primeiro ponto que ele pede aqui, um Resource API, tá? Esse endpoint é o endpoint, no caso de fase 3, é o endpoint de iniciação de pagamento, que está exposto para que o teste consiga fazer as chamadas, tá? Então, já tenho os valores aqui, eu vou copiar o que eu tenho e colar aqui, que é o meu endpoint de iniciação de pagamento. O segundo é muito parecido, mas é o endpoint de criação de consentimento de iniciação de pagamento. Então, colando aqui. Depois ele pede um CPF, isso daqui para casos de teste, dependendo de como a sua API funciona, ele tem que ser um CPF válido ou não, tá? No meu caso aqui, para o meu mock, ele não vai precisar ser um CPF válido, então eu posso simplesmente colocar 11 dígitos aqui e vai funcionar, tá? E ele vai pedir aqui o ID da sua organização, tá? Ou o ID da organização que está assinando esse request, tá? Então, como eu disse que você precisava copiar lá o ID da sua organização, aqui é o lugar onde você vai colar
isso. E ele pede um body tanto de criação de consentimento quanto iniciação de pagamento, tá? Eu já tenho esse body preparado aqui, mas basicamente o que eu fiz foi ir no Swagger e copiar o body de exemplo que tem lá, tá? Mas para quem precisar pode dar uma olhada aí no que foi colocado aqui no teste, tá? Para verificar se está faltando algum campo, está sobrando algum campo. A mesma coisa para iniciação de pagamento. A gente vai precisar colocar um JSON aqui que funcione lá na hora de executar o teste, tá? Então, vou copiar esse meu conteúdo e colar aqui no teste. Só garantir que está tudo formatado corretamente, não está certinho. Só para garantir que não coloquei um JSON quebrado ali para ser processado. Não está faltando nada mesmo, senão já teria apontado para mim. Perfeito, então tenho aqui já configurado as duas entradas, tá? Pois bem, vamos finalizar aqui o nosso teste. Ele pede alguns endpoints e ele já fala qual é o endpoint caso seja ambiente de sandbox, tá? Então, se você tiver alguma dúvida, é só colocar o mouse em cima aqui e digitar ali. Como eu já tenho isso copiado, eu vou copiar, colar aqui do lado. A mesma coisa para os endpoints de baixo, tá? Então, esses valores aqui são os valores que ele está indicando aqui para mim. A diferença é que eu não preciso digitar, porque eu já tenho eles copiado aqui em outra aba. E, se tudo deu certo, terminamos aqui o nosso teste, nossa parametrização para o teste, Create Test Plan. E aí a gente pode executar cada um dos testes que vai de fato testar se o nosso Authorization Server está seguindo as especificações do perfil único de segurança, tá? Então, vou começar aqui a execução dos testes. E aí, a partir de agora, ele vai começar a fazer chamadas no nosso Authorization Server. Ó. Já fez chamadas e já está pedindo para eu aprovar o consentimento, tá? Inclusive, ele já dá para mim a URL de redirect. Aí é clicar aqui, ele vai abrir uma nova aba. Esse é o front-end mocado que nós temos. Então, se você não fez nenhuma alteração lá no .env para direcionar para o seu front-end, este é o front-end que será aberto. E aí você pode tanto aprovar consentimento como rejeitar consentimento, tá? No teste de DCR, você só precisa aprovar consentimentos, então você vai aprovar todos. No outro teste de Authorization Server, aí você vai ter que rejeitar em alguns casos, tá? Então é bom ter atenção ali ao que está sendo pedido no teste. Vou aprovar. E aí ele fez o callback para o teste da OpenID e passou. Então, agora é fazer isso provavelmente uma dezena de vezes ali quando ele pede, tá? Então, abre a tela, aprova, fecha, espera ele terminar as execuções, passou, e assim vamos até o final do vídeo aqui. Alguns testes não demandam aprovação de consentimento, então basta seguir que ele vai fazer algum teste ali que ele estava esperando, por exemplo, alguma falha, e falha mesmo, e aí ele nem pede a aprovação do consentimento, tá? E no caso de DCR, a quantidade de testes não é tão grande assim, tá? Então, tudo bem. Em alguns casos, você vai ver essa mensagem, se eu não me engano, em dois, tá? É porque são casos de que ele testa, por exemplo, fazer chamadas para o Authorization Server sem enviar o certificado MTLS. E aí, nesse caso, o nosso Nginx aqui, ele já barra. A diferença é que ele barra retornando um erro em HTML, tá? Que é uma página padrão do Nginx lá falando ó, que você não mandou o certificado. E aí o teste, ele estava esperando alguma coisa em JSON. Mas isso não invalida o teste, tá? Se você submeter, você passa normal, porque é um caso de erro que a sua estrutura tá barrando ali. Então,
sem problemas para esse caso aqui, tá bom? Se eu não me engano, são dois casos desses que vão acontecer dessa forma. E os demais testes, se eu não me engano, vão passar tudo com completado, tá? Então, esse já vai demandar uma aprovação. Feito. E finalizamos aqui os nossos testes. Vou mandar o return to plane, todos lá executados com sucesso, tá? Então, esse foi a parametrização dos testes de DCR. A gente vai reaproveitar parte do que a gente fez aqui para o teste de Authorization Server, mas lá ainda tem uns pontinhos a mais para a gente ajustar. Então, até o próximo vídeo.